Bom, vamos mergulhar de cabeça em mais uma daquelas análises profundas. Hoje o nosso foco é desvendar uma armadilha psicológica que é simplesmente fascinante, mas também altamente destrutiva. É muito bom ter a companhia de mentes curiosas para explorar esse erro de pensamento que afeta tanta gente de um jeito muito profundo e, na maioria das vezes, super silencioso. Para dar o pontapé inicial, fica a reflexão. Por que será que as próprias expectativas geram tanta frustração? É uma pergunta que parece simples, mas esconde um erro cognitivo muito enraizado. É muito comum ver prisões sendo construídas apenas com os próprios pensamentos, criando expectativas que são literalmente impossíveis de alcançar. E é exatamente essa distância enorme entre o que é real e o que foi idealizado que suga toda a energia e gera tanta miséria mental. E para ir a fundo nisso tudo, a gente buscou as respostas num material de ponta. O livro Você Não É Seu Cérebro, escrito pelos médicos Jeffrey Schwartz e Rebecca Gladin. Essa obra é um achado, porque ela vai muito além da superfície. Ela identifica a raiz, a grande causa unificadora de grande parte daquele sofrimento mental do dia a dia e ainda ensina direitinho como os hábitos nocivos se formam e como a gente pode cortar esse mal pela raiz. Tudo começa com um conceito que é a chave de tudo. Os autores chamam de mensagens enganosas do cérebro. Pense num alarme de incêndio que dispara de forma ensurdecedora, mas não tem fogo nenhum, nem um pingo de fumaça. São literalmente sinais falsos. O cérebro cria essas mensagens com base em velhos hábitos e percepções furadas, o que acaba enganando as pessoas e empurrando todo mundo direto para ciclos destrutivos, para bem longe daquilo que realmente importa na vida. E isso leva à nossa primeira parte. 1. O erro dos deverias, falsas expectativas. Essa é, sem dúvida, uma das formas mais tóxicas de como aquelas mensagens enganosas aparecem no dia a dia. Falar coisas como, tal coisa deveria ser assim. Parece inofensivo, né? Quase uma figura de linguagem. Mas a verdade é que isso carrega um peso psicológico gigantesco. O ponto central é que esses deverias não são conselhos amigáveis. Eles dependem de um padrão totalmente inflexível de como as coisas obrigatoriamente teriam que ser. Quando alguém se apega a essas sentenças absolutas, o cérebro simplesmente fica cego para a realidade. O mundo real perde espaço para uma ficção que não dá para alcançar, e aí o terreno está prontinho para uma decepção daquelas. Seguindo para a parte 2. 2. Foco em si mesmo, o custo emocional. A coisa fica bem mais cruel quando essas falsas expectativas são apontadas para dentro, virando verdadeiras armas contra a própria mente. O custo emocional é brutal. Quando não se consegue bater aquela meta absurdamente alta e autoimposta, o cérebro não perdoa. O chamado centro de alerta dispara com força total, trazendo uma avalanche de emoções pesadíssimas. Não é só ficar chateado, tá? É um estado que pode afundar a pessoa numa vergonha que paralisa tudo e numa tristeza muito profunda. Tem um estudo de caso no livro que ilustra isso com perfeição, o da Sarah. Ela trabalhava como especialista em relações públicas e, numa certa época, deixou que o perfeccionismo tomasse as rédeas da própria autoestima. Percebe a violência oculta na frase dela? No momento em que ela solta um "eu deveria", ela já pula direto para a conclusão absurda de que ela é o problema absoluto de uma situação que, muito provavelmente, estava totalmente fora do controle dela. Mas não para por aí. Tópico 3. Foco nos outros, a raiva externa. Esse erro de pensamento muda de direção muito fácil e causa o mesmo estrago quando é jogado para cima de familiares, amigos ou da sociedade de forma geral. É incrível notar essa dualidade de perto. A mecânica do cérebro é literalmente a mesma, mas os resultados viram do avesso dependendo do alvo. Enquanto os deverias internos cultivam depressão e ansiedade, os deverias externos geram um nível absurdo de raiva, frustração e aquele ressentimento crônico em relação a todo mundo lá fora. Tem o caso do Steve, por exemplo. As mensagens enganosas do cérebro criaram uma ilusão total de que a família e os colegas de trabalho dele eram todos incompetentes, sendo que, na real, eram super capazes. Só para acreditar de forma rígida que todo mundo deveria agir exatamente daquele jeitinho que ele idealizou na cabeça dele, o Steve vivia num estado de raiva constante. E o pior, isso acabou puxando ele para um hábito muito ruim de beber para tentar dar conta do estresse. Parte 4. Monstro dos deverias. A armadilha invisível. E como é que se luta contra algo que nem dá para ver? O texto traz uma sacada genial. Dá uma cara para isso. Personificar mesmo. Chamar de o monstro dos deverias. Quando a gente visualiza esse erro de pensamento como um parasita ali dentro, fica bem mais fácil criar uma distância. Esse monstro sobrevive justamente bagunçando a realidade. Ele apaga todas as pequenas vitórias e escolhas positivas de alguém e vive só de devorar expectativas irracionais e gerar vergonha.
A partir do momento em que se separa o eu real desse tal monstro, o poder das mensagens falsas começa a derreter. Tirando a urgência e o peso dessas sensações dolorosas, abre-se espaço para escutar uma outra voz bem mais importante. O livro chama essa voz de advogado sábio. É um tipo de guia interno, inteligente e carinhoso, que sempre quer o melhor e enxerga a realidade nua e crua. A Sarah, que a gente comentou agora há pouco, conseguiu com o tempo silenciar o monstro e passou a dar ouvidos a esse guia, focando muito mais no que ela construía de real e positivo. E chegamos à parte 5, tipos de deverias, saudáveis versus nocivos. Com todo isso em mente, surge uma dúvida bem natural. A gente precisa então jogar fora todas as expectativas e obrigações da vida? Não, de jeito nenhum. Dá para desarmar o monstro e usar as expectativas a favor. A grande virada não está na palavra em si, mas na intenção por trás dela. Um deveria nocivo só quer saber de humilhar e atacar a identidade. Já o deveria saudável age como um ótimo treinador, baseado em coisas concretas, tipo a saúde, dando aquele empurrãozinho para ações construtivas, sem destruir o valor de ninguém. É uma mudança de foco que faz toda a diferença. O material traz um passo a passo bem prático para assumir o controle dessa neurobiologia toda. Recuar ativamente e perceber quando o pensamento ficou rígido é o que quebra o ciclo no automático. Depois, basta olhar para a intenção por trás da cobrança, usando a clareza do advogado sábio ao invés do pânico do monstro. Isso impede que o cérebro caia de novo naquelas armadilhas destrutivas. E para fechar nossa análise de hoje sobre essas armadilhas da mente, fica uma provocação daquelas de levar para o travesseiro. Da próxima vez que aquele pensamento de que as coisas deveriam ser de um jeito X ou Y aparecer, vale muito a pena dar um passo para trás e investigar. Será que é só um monstro tentando jogar a autoestima no chão? Ou é o guia interior incentivando um crescimento de verdade? Dominar essa pequena pausa pode transformar não só a mente, mas a forma como a gente encara a vida toda. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho profundo no comportamento humano. Até a próxima exploração.